para mim, e isso nós concordamos, foi a escalação do time que o Flamengo colocou para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Porque ali, é claro que você ter o seu time principal aumenta e muito as suas chances de vitória. Contra o Ceará, o meu ponto é o seguinte, beleza, claro que você vai aumentar também as suas chances de vitória com o seu time principal contra o Ceará. Mas não é que as chances do time que entrou em campo ou daquele time que vinha jogando, porque eu penso um pouco como o Léo, talvez você não precisasse das novidades entrarem, né, e desfazer um entrosamento que você já tinha naquele time titular, e em relação a isso eu concordo, mas não é que aquele time tivesse poucas chances de vencer o Ceará. Mesmo aquele time reserva, no Maracanã lotado, tinha muitas chances de vencer. Então, eu discordo muito mais da decisão dele aqui no Allianz Parque contra o Palmeiras do que contra o Ceará. E tem um segundo ponto, Jean. Desculpa te interromper. Se ele acha que é um risco contra o Vélez, o que ele acha do São Paulo, então? Mas o jogo contra o Palmeiras foi às vésperas do jogo 1 contra o São Paulo, né? Então é por isso que eu discordo um pouquinho. Então assim, ele ia enfrentar um grandíssimo adversário num duelo que começava do zero, fora de casa, numa semifinal de Copa. Eu acho que é um pouco diferente agora de você ter 4-0 de vantagem. Mas é que a gente chegou a discutir aqui depois do primeiro jogo de São Paulo como ele levaria o segundo jogo. Pelo cenário que se apresentou depois do sábado, quando o Palmeiras empata em Bragança no sábado. Paulo, é que eu acho que assim, tudo bem, é uma coisa que eu vou falar e que o Dorival não trouxe à tona. Ele preferiu trazer a lembrança do jogo contra o América do México e o Cabanhas. Mas tem uma coisa que eu até falei hoje no F90, na hora do almoço, que é o seguinte... Ele pode ter, e é um negócio que o Calçade fala muito, do planejamento fisiológico dos jogadores. Bom que a gente já passa lá para ele. Aí é bom que a gente já passa com esse gancho. Ele pode ter o planejamento também, e aí eu acharia compreensível dele olhar para o confronto contra o São Paulo, que, claro, está muito encaminhado a favor do Flamengo, mas não está definido, tá? Não está definido. Você tem uma pequena chance. O percentual que o Léo citou, para o São Paulo, ele é um pouco maior. 5%. 5% mas que seja. Mas existe, concordo com vocês. Aí eu concordo. É preciso respeitar 5% é você pensar o número de 1 a 20 e eu acertar aqui. Concordo, mas existe. O que eu quero dizer é, se ele tem esse pensamento e diz, bom, mas pera lá, tudo bem, contra o Vélez a gente está classificado, ainda que ele pense assim, contra o Vélez a gente está classificado. Não vou falar, mas a gente está classificado. Contra o São Paulo, não. E contra o São Paulo eu quero ter todos os meus titulares. Se esse é o pensamento dele, também do ponto de vista da distância dos jogos, do tempo, faria sentido ele poupar aqui para que os caras jogassem 7 dias antes do jogo contra o São Paulo, porque se você coloca esses caras agora, aí você não os coloca contra o Vélez, você não vai colocá-los contra o Goiás também, porque aí você está a 3 dias do jogo contra o São Paulo. E vai deixar os caras 10 dias sem jogar. Então, pode ter também esse tipo de coisa. Contra o Goiás não vai ter centroavante. Lázaro foi vendido, Pedro e Gabigol suspenso. Mas aí não vai ter centroavante. Dá pra jogar do outro jeito. Pelo outro tema que nós vamos citar daqui a pouco. O Goiás venceu hoje. Mas acho que também pode ter um pouco disso, né? Do planejamento dele, olhando, inclusive, para a semifinal contra o São Paulo. Jogou bem também. No segundo tempo, ele joga com o Pedro, com o Everton, com o Gabigol. E não ganha o jogo. Mas pressiona. O jogo é diferente. Ok, mas que quer dizer que se ele colocasse desde o começo ia ganhar? A chance era maior. Se ia ganhar, não sei. Aí é o jogo. Eu não sei. Eu acho assim, não foi um time ruim que entrou. Por isso que eu acho que o Marcos Braz participou desse papo aí mudou de ideia de 4 para cá. Quando você olha esse time, olha... O Marcos Braz mudou de ideia, você acha? Claro, eu acho porque que é contraditório, né? O Dorival fala assim, eu vou entrar com esse time aqui. Ele falou, poxa, quando é que eu vou botar o Varela para jogar o Eric? Não, agora, esse jogo é a cara disso. Contra o Vélez. Normal. Não, aí contra o Vélez seria um absurdo, pô. O cara Por que nunca contra o Vélez? não, mas aí eu desrespeito com o Vélez da Libertadores, aí é diferente. Não é desrespeito. Não é, pois O Vélez ia ficar feliz da vida. Paulo Calçade, boa noite, seja bem-vindo aí do Rio de Janeiro. Olá, Paulo Andrade, companheiros e fãs de esportes. Eu começo dizendo que seria acho uma insanidade alguém com time reserva numa semifinal de Libertadores. Né? Eu acho uma loucura. Eu jamais faria isso, até com 5-6-0. Mas, assim, o que eu faria ou não faria também não interessa. O que eu vejo é o seguinte, né? O que está sendo pedido para o Dorival é para colocar os titulares contra o Vélez, os titulares contra o Ceará, os reservas na semifinal do Libertadores, depois os titulares enfrentam o Goiás, é isso. Mas aí tem o São Paulo, como é que faz? Então, gente, quando você tira um jogador do jogo, você não está olhando só para o dia do jogo, você está olhando para trás e está olhando para frente. O Flamengo, depois que passar pelo São Paulo na semifinal da Copa do Brasil,
até a final da Libertadores, e ele vai passar, terá 7 jogos no Brasileiro, exclusivamente no Brasileiro. 7 jogos até uma semana antes da final da Libertadores. Então, uma semana antes, ele completa o 7º jogo. Então dá tempo de deixar todo mundo em condições de jogar a final da Libertadores. O Flamengo tem um trauma, é preciso entender isso, que é chegar com o time para lá de meia boca na final do ano passado. Para lá de meia boca. Todo mundo no DM. Todo mundo. E isso é um trauma, isso pesa. E o Flamengo perdeu, né? O Flamengo, assim, perdeu para o Palmeiras. O Flamengo poderia, com o time principal inteiro, e não meia boca, olha, ele competiu com o time arrebentado, você imagina com o time inteiro. Então o Flamengo está se mobilizando para a melhor final da Libertadores possível. Eles vão fazer o possível e impossível para ir ganhar a final da Libertadores. Então eu entendo que no futebol discutir o certo e errado depois do resultado é complicado. Se o Flamengo tivesse vencido o jogo, a gente estaria hoje perguntando se o time B do Flamengo ganharia a Liga dos Campeões também, se ganharia o Brasileirão e quando que colocaria os titulares para jogar. Talvez assim, numa excursão dos Globetrotters, o Flamengo só se exibindo e o time B jogando aqui. Então, assim, isso em função do resultado, né? Como nós já fizemos também. Nós, em outras linhas, já falamos de como esse time B conseguia levar o Flamengo à frente. Aí o Flamengo tem um empate, aí todas as decisões são equivocadas. Eu acho que ele está absolutamente certo de respeitar a semifinal da Libertadores da América. Semifinal da Libertadores, ele está a um passo. Colocar o time titular aqui para jogar a semifinal. Varela? Nem sabe, Varela? Como é que está o Varela? Como é que está o Pulgar? Não é de jeito nenhum. Vão os titulares e, se possível, dá uma demonstração de força. Se puder fazer mais 4, faça. É isso que tem que fazer o Flamengo. E essa decisão não é uma decisão do Dorival. O Dorival, conhecendo o perfil do Dorival, hoje em dia qualquer treinador, sem exceção, deveria consultar a diretoria. O que vamos fazer? Minha ideia é essa aqui. Vocês dão aval? É por esse caminho, Dorival. Não, faça o que você quiser. Pô, não existe isso. Não existe isso. Não existe. Faça o que você quiser. Agora, vamos aqui, só pensar no Dorival, tá? Só pensar no Dorival. Vou esquecer agora Flamengo e diretoria.